E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês o porquê, qual que é a história dessa palestra, dessa fala. Um pouquinho o que é esse negócio, o que é ética, o que é moral, para que esse trem serve, esse negócio é de comer, de beber, para que serve esse negócio, como é que isso pode engrandecer a nossa vida de algum jeito, né? E a história dessa palestra, ela vem de que uma vez a gente estava trabalhando e aí um guia de luz perguntou para a gente: por que vocês trabalham em nome de Jesus Cristo? O que é isso? Qual que é o nome disso? Por quê? E a gente foi chegando na parte da ética, de falar da questão de justiça, das virtudes, que uma parte de quem a gente deriva, que é da cultura grega, é uma parte, não é tudo, fala muito sobre virtudes, e como as virtudes do ser humano podem ajudar a gente a ser mais feliz. E aí a gente fica achando que felicidade às vezes tem a ver com casamento, tem a ver com carro, tem a ver com casa, tem a ver com consórcio, tem a ver com viagem internacional. E aí às vezes quando a gente consegue essas coisas, descobriu, procurou e não achou lá, né? É um pouquinho assim, porque a felicidade é uma coisa tipo, quem já viu Alice no País das Maravilhas, tem a ver com aquele coelhinho, quando ela pergunta para ele assim, o que ele está procurando, e aí ele fala para ela, ele está procurando o tempo todo uma coisa, e aí ela pergunta para esse coelhinho, o que você está procurando? Ele fala para ela, eu não sei. Ela, uai, como assim você está procurando uma coisa que você não sabe? Ele, eu não sei, mas quando eu achar eu vou saber o que é. Né? A felicidade é uma coisa assim, parece uma bússola dentro do nosso peito, e quando a gente vai chegando perto dela, essa bússola vai acendendo, vai sorrindo para a gente, mas é uma coisa tão fugaz às vezes, a gente não sabe o que é, não consegue tocar, não consegue ver, não consegue entender, né? E aí eu queria falar um pouquinho disso hoje, e aí o que tem a ver com essas virtudes da Grécia Antiga, que é as virtudes humanas. A ética é um estudo sobre isso também, sobre as virtudes, sobre como a gente pode viver melhor junto. E aí esse guia de luz perguntou, por que vocês trabalham com essa ideia dessa ética de Jesus Cristo? E aí a gente ficou pensou nas virtudes, pensou na ética, e aí depois a gente começou a saber explicar, sem saber, parou aí, né? E aí esse guia de luz falou pra gente que agir na ética não é algo religioso, não é algo só filosófico, é algo racional também, porque quando a gente constrói uma nação, um coletivo mais ético, a gente consegue muitas coisas que a gente não consegue de outros jeitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. No mundo antigo, nessa própria Grécia Antiga, havia muita força de trabalho. Nesse mundo antigo e no mundo pós-medieval e medieval também, havia muito uma força de trabalho chamada escravidão. Era um jeito de se ter trabalhos. Na Grécia Antiga, na Idade Média em alguns lugares e pós-Idade Média no Brasil e em vários lugares na América, né? E aí escravidão de povos africanos e nativos da América do Sul, da América Central e da América do Norte. E aí, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, não importa, 100 escravos de qualquer etnia trabalhando para você numa fazenda, esses escravos você bate neles se eles não cobrirem uma cota de trabalho, ok? Que é, sei lá, coletar 2 sacos de algodão por dia. Ok, aí eles vão lá, o que eles fazem depois que eles já coletaram 2 sacos de algodão? Qualquer pessoa, se você está sendo obrigado a ser escravo, depois que você coletou 2 sacos de algodão, você já não vai apanhar mais, o que você faz? Cruza os braços, você para, né? Agora você troca, tira essa abominação da escravidão de lá e coloca trabalhadores assalariados. E aí, eles descobriram, bota lá, você vai pagar tal salário para você trabalhar, coletar algodão. Não informa para eles contra sacos. Então você vai ter alguns que querem se sobressair para crescer no trabalho. Então vai ter uns coletando 3 sacos, 4 sacos, outros coletando 1, porque vai ganhar aquele salário mesmo. Mas vocês não acham
que quando você põe os trabalhadores assalariados, não aumenta um pouquinho a coleta desses sacos de algodão? Porque as pessoas já não estão trabalhando forçadamente, elas querem um salário. E aí, se você ainda põe uma cota, você põe um salário, mas quando você bate uma meta, você aumenta o seu salário. Muitas empresas fazem isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes aumenta ainda mais a arrecadação que você tem ali. Ok? O que aconteceu? Quando você troca da mão de obra, de uma mão de obra escrava, para uma mão de obra assalariada, vocês acham que muda alguma coisa na ética? Não muda nada na ética? Quando você troca uma mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada, as pessoas que estão trabalhando, o regime da ética que elas estão vivendo ali, muda alguma coisa? Muda, gente. Não é mais justo do que a escravidão quando você está no assalariamento, né? Em certa medida, né? E aí, agora vamos pegar uma terceira situação. Tira todo mundo, escravos e assalariados. Agora, nós vamos dar uma cooperativa de algodão. Todo mundo na cooperativa tem a mesma quantidade de pertencimento dentro da cooperativa. Quando você vai colher o próprio algodão que você plantou e o lucro desse algodão você mesmo ganha, você acha que sua motivação de coleta do algodão é a mesma do escravo ou a mesma do assalariado? Quem que você acha que trabalha melhor? Da cooperativa. Você vai coletar de 4 sacos para cima. Você fica, dependendo da sua situação financeira, você fica lá até de noite coletando algodão, né? Você sabe que o fruto do seu trabalho vai direto para a sua mão também, porque você vende, você faz parte desse coletivo, desse trabalho. E aí, tá vendo que mudou um pouquinho de novo a ética? Numa ser obrigado, e tem toda uma situação de injustiça muito grande, da qual você é tratado como não um ser humano, você é tratado como propriedade e objeto, ou animal. Numa segunda, você é um trabalhador assalariado, mas desprovido das condições do que você está fazendo, né? Na terceira, você é dono da plantação, do que você plantou, do que você está colhendo e do lucro do que você está colhendo. Muda tudo, né? E muda também na qualidade do trabalho. E aí eu vou falar para vocês, a sociedade que a gente está, ela ainda é uma sociedade muito injusta, da qual permite que pessoas vivem em situação de rua, pessoas tenham problemas mentais e sejam abandonadas na rua, idosos, abandonados em casas de asilos e coisas assim, né? A nossa sociedade ainda é muito injusta. E aí a gente permite que esses níveis de egoísmo existem. A gente não conhece, não se importa com algumas pessoas em nossa sociedade. E aí o que acontece? Há muitas injustiças. Essas injustiças escalonam, vão virando outras coisas, né? Criando vários problemas sociais que a gente vive hoje, de violência, de assalto, de tomada. Numa sociedade onde todo mundo tem casa para morar, todo mundo tem saúde, transporte, educação e qualidade de trabalho, pode escolher os seus trabalhos, por que você vai roubar? Por que você vai criar? Por que vai ter gente morar na rua? Se todo mundo tem direito a um lar e uma vida mais justa. Nem todo mundo é igual, mas se todo mundo é respeitado, visto e tratado como um ser humano, por que vai ter essas injustiças? Se não tem mais discrepância entre os jeitos de viver, onde todo mundo realmente é equivalente, nós não somos iguais, mas nós somos equivalentes. Equivalente quer dizer que nós temos o mesmo valor frente ao universo, somos todos seres humanos, né? E aí, se a gente monta uma sociedade mais equivalente, onde a gente se apoia, qual das sociedades, a nossa de hoje ou essa ideia futura? Nossa, qual das duas você acha que vai ser melhor de todo mundo viver? Uma sociedade mais equivalente, onde a gente se apoia, onde a gente se auxilia, onde não precisa ter gente desempregada, onde todo mundo
Não precisa ter gente viciada em droga. Para que você vai viciar em droga se você tem uma vida mais feliz? Não bate, não tem nexo. E não é só droga não, açúcar, chocolate, todas as outras coisas que a gente tem visto também. Para que você vai estar viciado em uma coisa? Por exemplo, se a gente tem orientação de alimentação saudável, boa, bacana, para que a gente vai ser viciado em algo? A gente consegue viver, a gente consegue sonhar, a gente consegue fazer projetos, trabalhar, descobrir o que a gente é bom fazendo, que tipo de profissão serve para a nossa alma. Quando eu estou numa sociedade assim, para que eu vou roubar? Não tem sentido. Por que eu vou morar embaixo da ponte? Eu tenho casa, eu sou visto, eu sou reconhecido. E é disso que é a lógica da palestra de hoje, que é a ideia que a gente esqueceu isso da idade antiga, que se a gente começasse a estudar e a viver mais ética, e valores como justiça, fraternidade e outros valores assim, a gente começa a construir uma sociedade melhor. Mas primeiro em nós começamos a sermos mais felizes, e aí depois a gente vai espalhando isso em volta. Nós vamos curando nossas emoções difíceis, nossas situações difíceis de vida, e aí a gente vai espalhando isso para a nossa família, para quem está do nosso lado, para os nossos amigos, e isso vai espalhando também para a sociedade, porque a sociedade é um conjunto da gente, do que cada um de nós está vivendo no seu coração. Tem um poema do Khalil Gibran que chama Crime e Castigo, e tem uma parte desse poema que o Khalil Gibran fala, é do livro O Profeta. Ele fala: nenhum tirano consegue sentar-se no trono de uma nação de pessoas livres, que elas não deixam. Pessoas livres não deixam um tirano sentar ao trono, nem quando ele tenta forçar elas não deixam, elas agem em conjunto, né? Então, se a gente começar a construir essa ética e essa vida mais feliz aqui dentro, a gente consegue ir espalhando para a nossa sociedade e construindo sim uma vida melhor para a gente e para todos que estão do nosso lado. E vamos andando que a gente vai conversando mais. Falando de equilíbrio um pouquinho, podemos viver de muitos modos, mas há modos que não nos deixam viver. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença entre ética e moral. Eu vou andar rápido, porque senão a gente não dá tempo a gente falar tudo. A gente tem até as 9. Então, qual que é a diferença? Você já deve ter ouvido falar de ética e moral. A diferença que eu estou usando aqui hoje, que outros autores usam diferentes, usam outras diferenças. A diferença que eu estou usando aqui hoje é que moral... Pode. Quer apagar? Pode. Não pode. Está melhor para ler? Não tá bom. Eu não vou ficar lendo tudo que está aí não, mas vocês podem ler se vocês quiserem, tá bom? A diferença entre ética e moral, que eu estou usando aqui, é que a moral é como se fosse, só para vocês gravarem, a moral é a nossa lei. Então, por exemplo, não pode estacionar na frente de garagem, não pode roubar o outro, não pode matar os outros, salvaguarda em legítima defesa, não pode, isso são as leis, né? E aí as leis, elas são do âmbito moral. O que é isso? Elas mudam de acordo com a nossa cultura e as nossas necessidades. Por exemplo, há um pouquinho mais de 100 anos atrás, era dentro da legalidade escravizar alguém. No Brasil, isso era lei, você podia. Tem pessoas que são herdadas como se fossem objetos, né? E aí a gente mudou isso, ainda bem, e declarou a escravidão algo ilegal. E aí assim, mudou na lei, mas o brasileiro ainda é meio assim com essa lei nova, porque tem um monte de gente que escraviza o trabalho dos outros em fazenda. Vira e mexe, vocês viram de gente, eles adoram noticiar pessoas em trabalho análogo à escravidão. É uma frase muito bonitinha que a televisão põe, mas o que ela quer dizer? Pessoas sendo feitas de escravo. Até hoje, a gente ainda não valoriza o
trabalho dos outros. A gente acha que o trabalho dos outros é qualquer coisa. Então eu posso coisificar as pessoas ainda no Brasil. A gente não valoriza o trabalho do outro ainda. E aí a gente não valoriza também o que eu estou vivendo aqui. Quando eu cometo, e aí, por exemplo, isso tudo é moral. Vocês entendem? As leis que a gente põe aqui. Aqui no Frei Leopoldo tem regras. 8 horas começa a prece e depois a palestra aqui. Essas regras são a moral. São essas regras que a gente põe no dia a dia para a gente viver melhor. Só que a moral, ela deriva da ética. Porque o que é a ética? A ética é um estudo sistemático, seja pela filosofia, seja pelas ciências humanas. A ética é um estudo sistemático de valores humanos que nos ajudam a viver com mais justiça, com melhores formas da gente se viver, que é o que esse guia de luz falou. Quando você age na ética, a ética é racional também, ela não é algo bonitinho, quem é ética, quem é bom. Isso não significa nada. Mas se você for ver de forma racional, quando nós somos verdadeiramente justos, há mais justiça onde eu estou vivendo. Todo mundo é mais respeitado. Quando eu estou vivendo de forma mais fraterna, vivendo de verdade, todo mundo se sente. Quando você chega num lugar, alguém sorri para você, te dá boa noite, te fala com uma voz carinhosa, pergunta seu nome, olha nos seus olhos. Quando você recebe esse tratamento, é melhor do que quando alguém chega e fala assim, boa noite, olhando, mexendo no celular e nem olha na sua cara. Você não sente às vezes melhor? Às vezes você está num dia ruim, alguém pisou no seu carro, você perdeu o emprego, e aí você está precisando de uma ajuda, você vai no posto, alguém chega e sorri saúde, alguém chega e sorri para você, olha nos seus olhos, te chama pelo nome, te trata com carinho. Não parece que às vezes você recebe um abraço sem a pessoa nem ter te gostar? Imagina a gente poder viver assim, entregando isso a gente, entregando isso aos outros. Todos nós, a gente vive uma vida muito melhor. A gente evita algumas brigas e tenta resolvê-las, porque a questão aqui não é não brigar, a questão é resolver. Porque tem coisa que a gente precisa brigar mesmo, mas tem coisa que não. E aí às vezes a gente pode resolver, mas quando a gente tem esse apoio, a gente é ouvido, a gente é respeitado, é mais fácil resolver tudo. É mais fácil escutar, é mais fácil falar, principalmente quando a gente realmente quer resolver e não quer brigar apenas. Mas se eu estou pensando nessa ideia, brigar é uma forma ética, nem sempre. Não é exatamente, brigar desgasta. Você fica brigando com uma coisa, chega uma hora que ninguém está te ouvindo mais, que você só gritou, e aí quando você fala, você não é ouvido, que você gritou demais, né? E aí às vezes a gente está brigando com um monte de coisa na vida que a gente já podia ter resolvido através da ética de outras maneiras. E aí o que a ética tem a ver com a moral? Porque quando eu estudo sobre fraternidade, sobre virtude, sobre justiça, eu consigo tirar a minha moral de hoje, as nossas regras, as nossas leis, baseados nesses valores éticos. Se a gente não tivesse os valores éticos de justiça, de fraternidade da Grécia Antiga, nossas leis não eram justas. Pelo menos, vamos imaginar que quando a gente constrói elas, tem uma ideia de justiça, nem todas, mas muitas podem ter uma ideia de justiça. Então elas não teriam esse ideal de justiça, porque a gente nem saberia o que é isso. Então ética é esse estudo que nos ajuda a entender mais sobre equivalência, sobre o que é melhor no universo. Tem vários autores do passado, não é só Jesus. E quando Jesus chega e fala sobre ética, quando Jesus fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, sobre respeitar as propriedades dos outros, sobre cuidar do seu pensamento, sobre o cuidado do outro, da outra, Jesus está falando de ética, gente. Quando vocês vão ver toda a estrutura de ensinamento dele, de como ser feliz, ser uma pessoa melhor, é um tratado de ética, de equivalência, de respeito. Você vê ele tratando qualquer pessoa, não interessa a classe social, não interessa o gênero, ele trata qualquer pessoa olhando nos olhos, com equivalência, com respeito, com cuidado, né? Mas a gente também teve como ele
vários grandes autores éticos no passado. O Buda Gautama, inclusive, fala que existe uma palavra para ética universal. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. A gente ouve falar dessa palavra, mas a gente quase nunca sabe o que ela significa. Eu não vou pôr ali, não, eu vou só falar ela para vocês, porque senão eu tenho que levantar essa questão. Chama Dharma. D-H-A-R-M-A. Dharma. Dharma é a palavra que os Vedas davam para a ética universal, né? Então existe uma ética para além até da Terra, do nosso planeta. Existe uma ética para o nosso universo, para a nossa galáxia, para nós nos tratarmos melhor, para a gente viver melhor. E aí isso é chamado de ética universal. Daí quando o Buda Gautama fala sobre a ética universal, você vai ver, bate tudo com o que Jesus, 500 anos depois, falou. E aí quando você vai ver, quando o profeta Mohammed, ou Maomé, que a gente conhece, 500 anos depois de Jesus, vai escrever o Corão, no Corão, ele está falando também de ética lá dentro, de amor a Deus, de amor aos vizinhos, como se fosse a sua família. Tem um tratado de ética lá, a ética lá dentro também, que é muito parecido. Só que, gente, eu vou contar um tempo para vocês, tinha internet nessa época não. Sabe uma outra coisa que também não tinha? Serviço postal de correio. Se Buda Gautama tivesse nascido na mesma época de Jesus, eles não iam conseguir trocar carta não, porque não existe um setor de correio da Índia, que nem era Índia ainda, eram vários outros reinados, com o reino da Palestina, que também não era a Palestina, era o reino de Judá, dos judeus na época de Jesus. Não tinha troca de correio. E olha que doido, um outro profeta também, aí é antes de Buda, na China, uma vez um guarda de patrulha, que guardava a patrulha na fronteira entre a China e a Índia, sonhou que vinha vindo um touro e um sol montado no touro. E ele escutou, escute o sol da sabedoria. E ele acordou desse sonho. Nesse mesmo dia, que ele acordou do sonho, vinha vindo um senhor em cima do touro, e esse senhor parecia muito sábio. E aí o guarda parou e disse: Senhor, peraí, você não vai atravessar não, para aqui um pouquinho. O senhor é um sábio? O senhor falou: não sei, eu sei algumas coisas. Ele falou assim: me fala uma coisa aqui, qual que é o sentido da vida? Ele foi lá e falou uns negócios, e o guarda falou assim: você não pode atravessar a fronteira não, você vai sentar aqui no posto comigo, eu tenho uns papéis aqui, e enquanto você não escrever tudo que você sabe sobre a vida, eu não deixo você passar. O Senhor é o sol do meu sonho, o Senhor é um sábio. E aí esse Senhor chegou e escreveu o Tao Te Ching. A gente chama ele de Lao Tse. Os chineses chamam ele Lao Tse, uma coisa assim. E aí o Lao Tse escreveu o Tao Te Ching, que é um tratado de ética universal, antes ainda do Buda. De novo, vou contar para vocês, não existia internet nessa época, não existia serviço de correio. E aí perguntaram para o Confúcio também, que é outro sábio da Índia, que nasceu bem depois do Lao Tse, perguntaram para ele: se você tivesse mais um dia de vida, o que você faria? Ele falava: eu tentaria ler o Tao Te Ching de novo, porque aquilo ali é um tratado da gente ser mais feliz e aprender a viver melhor. E ele dedicou a vida dele, Confúcio, a trabalhar a sabedoria do Tao Te Ching e melhorar algumas coisas em sociedade, né? E aí a ideia, gente, é trazer para vocês um pouquinho que como é importante a gente se atentar à ética no nosso coração. Isso, a ética não é algo distante, é algo que você precisa almoçar com ética, tomar café da manhã com ética, precisa estar aqui, porque ela é a chave para a gente ser mais feliz na vida. E aí minha palestra é só tentar convencer vocês disso. E aí a gente vai andando para ir sentindo e vendo se tem a ver com a vida de vocês, o que nós vamos vendo aqui hoje, beleza? De todos os saberes possíveis, existe um imprescindível, os que certas coisas nos convêm e outras não. O que nos convém, geralmente a gente chama isso de bom, e o que diverso que não nos convém. Queria propor a vocês uma coisa: a gente trocar bem e mal na nossa vida, bom e mal,
por convém e não convém. Porque aí antes você fala, não, aquela pessoa é má. Mas aí você olha e fala, não, aquela pessoa, do jeito que ela vive, o que ela quer fazer, não convém a mim. Não é o que eu quero viver hoje. E não é só para os outros. Vocês vão ver que há 10 anos atrás, você fazia coisas que hoje não convém para você mais. E que não necessariamente são coisas más, são só coisas que não convêm. E quando a gente começa a trocar bom e mal, convém e não convém, vocês vão ver que dá para conversar mais aqui dentro, com coisas dentro da gente. A gente tem ambiguidades nesse processo, o que é bom às vezes se apresenta mal, o que é mal às vezes se manifesta bom, e aí mentira dizer, a gente cresceu escutando que raiva era ruim, que tristeza era ruim, e aí vem o Evandro falar para vocês que não existe emoção ruim. Sabe por quê? Eu vi falando isso, já é a 4ª vez que vocês estão me vendo aqui no ano. Quando eu falo para vocês que não tem emoção boa e não tem emoção ruim, eu estou querendo dizer o que, por exemplo? A gente escutando que raiva é ruim. Gente, raiva é filha da justiça. Quando a mãe falta, a filha aparece. Bota um grupo de pessoas numa situação injusta, elas começam a ficar com raiva. A raiva é a emoção que nos ajuda a lutar por um mundo mais justo e melhor. Isso é ruim. Raiva é uma emoção que te ajuda a terminar um relacionamento tóxico. Raiva é a emoção que te ajuda a largar um emprego que não está te ajudando, que está te piorando como pessoa, igual um relacionamento, igual uma situação familiar. Raiva é uma emoção que te ajuda a trazer mais justiça para a sua vida, a consertar coisas, a construir coisas. Sabe por que a gente ouviu que isso era ruim? Porque quem estava mandando na gente não queria a gente lutando por coisa melhor, queria a gente de boca calada. Por isso que a gente escutou que isso era ruim. Mas raiva, ela existe até nos animais também. Ela é uma emoção da natureza, ela é uma emoção para ajudar a gente a construir algo melhor. A gente aprendeu que a alegria é bom, ótimo, tenta dormir com ela para você ver. Sente, faz essa experiência hoje, vocês vão ver, vai todo mundo aqui tem sono. Faz essa experiência hoje, na hora de dormir, lembra dos momentos mais alegres da sua vida. Você vai ver que pelo menos se você dorme rápido, você vai demorar mais tempo para você conseguir dormir. Quanto mais alegria você sentir, mais difícil de dormir vai ser. Porque um pensamento vai puxar o outro, que vai puxar o outro, que vai puxar o outro, e você quando vê não consegue dormir mais. Mesma coisa, você não medita com alegria. A alegria é uma emoção linda no lugar dela, do mesmo jeito que a raiva também. Mas você quer ver uma emoção muito boa para você meditar? Vou dar uma dica para vocês. Para você olhar para dentro, para você olhar para a sua vida, o que não está bom na sua vida, para você olhar para ver o que não é legal que você tem feito. Sabe uma emoção ótima para isso? Vou dar uma dica. Quando você está sentindo muito dela, ela até entoca seu corpo em posição fetal, assim, você até olha para o coração. Qual que é? Tristeza. Tristeza é uma emoção maravilhosa. A gente precisa dela na vida, a gente precisa dela na natureza. A tristeza ajuda a gente a olhar para dentro. A tristeza ajuda a gente a questionar a nossa existência. Isso é maravilhoso. Na hora que a gente está, né? Não, a gente quer morrer. Mas é maravilhoso, porque você com a tristeza ganha tanta sabedoria sobre você, sobre o que você está passando, sobre o que você está vivendo, sobre o que precisa ser mudado. Então, gente, a gente pensar um pouquinho também desse cuidado com a gente. A ética também é com a gente, e entender que não tem nada errado aqui dentro. Tem coisas, eu posso ter cometido erros e coisas difíceis na vida, mas eu também posso consertar. Eu sou um ser que age, que pensa, que observa. Então eu também posso usar as minhas emoções para ir consertando o que não está legal na minha vida, o que não está bem, o que está difícil, o que está ansioso, né? E aí a ideia dessa ética é construir um saber viver. Deixa eu contar um tempo para vocês. A gente não sabe viver. Você pode algum dia ter pensado que você sabe viver, mas a gente não sabe viver. A gente produziu um monte de
tratados e estudos éticos do Egito à Grécia, e Europa também com os celtas, nos ajudando a aprender a viver melhor, a gente jogou tudo fora e esqueceu tudo hoje. Hoje a gente acha que é evoluído. Gente, se você perguntar a um egípcio há 4.000 anos atrás, em tempos, você perguntar para ele, 4.000 anos atrás, não estou falando de dois foi quando Jesus nasceu. Se você perguntar a um egípcio comum na rua, 4.000 anos atrás, qual que é o sentido da vida, ele pergunta se você é retardado, porque todo mundo sabe isso. Você fala, não, eu sou de um outro país, como é que é para vocês aqui no Egito? Qual que é o sentido da vida? Ele fala, olha, é lógico, o sentido da vida é você tornar seu coração leve com as virtudes, porque quando seu coração estiver mais leve e você morrer, Anubis, ou outro Deus que eu esqueci o nome, vai pôr seu coração na balança dele e vai tirar uma pena do cocar dele e colocar no outro lado da balança. Se a pena dele pesar menos que o seu coração, você vai ter que reencarnar de novo. O seu coração ainda é pesado, você ainda não aprendeu com a vida a viver melhor. E aí o sentido da vida é aprender a viver melhor, é aprender a ser ético, é aprender a construir uma vida mais feliz. Porque aí quando você morrer, o Anubis colocar seu coração numa balança e a pena dele na outra, e a pena dele pesar mais que o seu coração, acabou, você não precisa nascer na terra mais. Você vai para um lugar mais feliz, que é onde te cabe agora, porque você aprendeu isso. Há 4.000 anos atrás, no egípcio qualquer da rua te falaria isso. Hoje a gente até vê sentido nisso que ele te fala. Ele está te falando de uma coisa da religião dele, mas coloca isso numa parte filosófica da vida. Não tem a ver um pouco com o que Jesus fala, da gente viver com melhor, com mais amor e viver em bem-aventurança? Não tem a ver que talvez tenha um coração leve? Não pode ser que tenha a ver com bem-aventurança? Quando você faz algo certo, algo honesto, muitas vezes você deu conta, você não dava conta de fazer, mas naquele dia você deu, você não dorme melhor? Não parece que vem uma leveza e te resgata um pouquinho no seu coração? É disso. Isso é ética, isso é saber viver melhor. Está dando para conectar aí? Ou está muito viajado? Então vamos lá. A gente fala que os motivos das nossas atitudes, geralmente, são costume social, familiar, grupos em geral, relações de poder, caprichos e impulsos internos do nosso orgulho e necessidade verdadeira. Isso que impulsa o nosso fazer. E aí, gente, pensar pelo menos 2 vezes antes de tomar alguma atitude, isso nos coloca em contato conosco e mais perto do nosso verdadeiro querer e necessidade. Hoje, eu montei essa frase há uns anos atrás. Hoje eu até mudaria ela. Eu não ia pedir para vocês pensarem 2 vezes. Eu ia pedir para você pensar uma, respirar fundo e olhar para o seu coração, lá dentro, e sentir na tua alma o que você precisa sobre determinado assunto. Deixa o assunto cair na tua alma e escuta a sua alma. Pergunta a sua parte sábia, ao que está dentro da sua alma, o que está dentro de você. O que eu faço? E sente, com vontade, com carinho. Né? Isso é muito melhor antes de qualquer decisão que você for tomar. Ajuda muita gente. Vou contar para vocês uma história do monge e do escorpião, para encerrar. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião picou. Devido à dor, o monge deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo de árvore, voltou outra vez a correr pela margem do rio, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou. Em seguida, juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar muito doente. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Pegou a mão que o salvava. Não merecia sua compaixão. Deixa eu contar para vocês um negócio revolucionário. Quase todas as notícias de jornal ou de internet que vocês recebem hoje
nesse exato momento na vida de vocês, está nessa vibração. Vou ler de novo. Vê se eu estou viajando na maionese. Mestre, o Senhor deve estar muito doente. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Ficou a mão do salvar. Não merecia a sua compaixão. É assim que Jesus ensina a gente? Jesus ensina a gente a ser justo, a não ser bobo. Ele não era bobo. Você não vê gente fazendo Jesus de otário na Bíblia. Ele não é bobo. Ele não é uma pessoa boazinha. Ele é uma pessoa muito inteligente. Mas ele ensina a gente a ser justo. Ele ensina a gente a não ficar julgando os outros pelo que eles são, mas fazer o que é certo, de dentro para fora, o que é justo, o que é ético. Quando você faz o que é ético, esse parágrafo não tem mais a ver com você. E aí vem a resposta do monge, que já está lá na frente do que a gente está tentando construir para a gente hoje. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. E aí, olha que bonito. O escorpião é um animal irracional, que está sob condições da natureza dele. Junto, que eu também não sei o que vocês estão passando. Eu não sei como foi o dia de vocês. Eu não sei o que está acontecendo no coração de vocês. Como que está o íntimo de vocês. Eu não posso sair julgando espíritos e pessoas de qualquer jeito. Não, esse aqui é obsessor, esse aqui você manda para a luz, não conversa com ele não. Ué, não é gente não? A gente, quando usa esse parágrafo aqui no meio, onde que é a luzinha? Esse botão do meio aqui. Quando a gente está dando, tá vendo a luzinha, bebê? Quando a gente usa esse parágrafo do meio aqui, que é quase todas as notícias de jornais e televisão que a gente vê na internet também, a gente está fazendo o contrário do que Jesus ensinou. A gente está julgando o outro com intolerância, querendo, desejando mal ao outro, desejando a destruição do outro, da outra. A gente está destruindo, a gente está sendo egoísta, a gente está objetalizando o outro. Aqui, ó, o outro não vale igual a gente. E aí você escolhe o nome do outro. Há tempos na Terra esse outro já foi escravo, já foi. Até hoje a gente não considera os nativos do nosso continente igual valor igual a gente. A gente chama eles de índio. Sabe o que significa índio? Índio não é o nome deles, muito menos o nome que eles deram a eles. Eles, na verdade, são várias nações diferentes, vivendo em conjunto com a gente nesse mesmo território. Mas o nome deles não é índio. Índio é um termo pejorativo, que é o mesmo da Índia. Sabe, começou com a Índia. Quando a Europa chegou na Índia, viu aquele povo com a pele estranha, que não era branca, com aquelas características de corpo diferentes. Naquele reinado, eles chamaram eles de uma palavra que significa o outro esquisito, que é uma mistura, que não é a gente, é um outro esquisito. E aí virou Índia, que é esse lugar desse outro esquisito, que é pertinho, que o Alexandre chegou lá e é pertinho do povo europeu, mas eles são muito diferentes. Então chamam eles todos de índios ou indianos, que moram na Índia. Só que essa palavra continuou. Quando Portugal chegou aqui e viu um monte de gente diferente, que não era branca, que tinha olhos puxados, pareciam asiáticos, mas tinham uma pele um pouco mais escura, diferente dos japoneses e dos chineses, chamou eles de índio. Aí todo mundo virou índio. Que essa palavra, esse povo esquisito, que não é a gente. E aí, olha, de novo, essa lógica de objetalização do outro. O índio não vale, olha, só de eu falar, o índio, ele já não vale o mesmo que eu, porque ele é um outro, ele é a parte, sabe? E aí a gente precisa ir se atentando a essas questões. Essa lógica é a lógica do nosso mundo hoje, é a lógica de ainda rebaixar os outros, é considerar que os outros não são equivalentes a mim, eles não têm o mesmo valor que eu. Então eu chamo eles de qualquer coisa. Então, tia, você pode usar o nome que você quiser, isso está no nosso mundo a rodo. Eu dei um exemplo de hoje do Brasil.
Gente, toda notícia que você ouve falar da África, não parece que a África é um país? Ninguém fala tal coisa de tal país na África, não, é da África. Deixa eu contar uma coisa revolucionária para vocês: a África não é um país, a África é um continente, igual a América do Sul, lotada de países diferentes, com reinados diferentes, línguas, culturas completamente diferentes. Eles não são uma coisa só. Tudo que reduz o outro a uma coisa só diminui o valor do outro. Isso é uma estratégia que a gente faz desde a Idade Média, ou desde o mundo antigo. Reduzir ao outro com menos valor. Você não vale o mesmo que eu valho. E aí a gente fica perpetuando esses valores, gente. Isso faz a gente infeliz. E aí eu vou trazer para o Brasil 2025, beleza? Quando eu entro numa empresa, eu vejo quem é o office boy, quem é a faxineira, quem são os trabalhadores, os outros, né, contratados para a empresa de fato, quem são os donos da empresa. Quem a gente trata valendo mais? Os donos da empresa, para tudo. Gente, notícia de jornal: estava um homem andando com a sua bicicleta, e aí ele estava no parque, sofreu uma tentativa de assalto e foi esfaqueado. Essa é a notícia. Como é que a imprensa notificou a notícia? Médico é esfaqueado no parque X. E se ele não fosse médico? Se ele fosse um office boy? Você acha que a notícia ia ser: office boy foi esfaqueado? Homem é esfaqueado, porque agora ele vale menos. Vou vir dizendo assim: a depender da tua cor e da sua classe social, você tem um nome na notícia de jornal. E isso é muito sério. Essa é a nossa sociedade hoje. O pessoal das ciências humanas fez uma pesquisa na UFMG sobre classe social e valor social. E aí, dos que estão lá em cima, por exemplo, juiz. Juízes estão no topo da classe social nossa. São os seres que mais valem para o brasileiro hoje. Sabe quem são os que menos valem? Vou dar um exemplo um dos dois últimos. Presidiário. Tem uma linha que é o zero. O zero quer dizer que já não é considerado como ser humano mais, vale menos, ok? O presidiário está abaixo do zero para nós hoje. Então, os presidiários para nós brasileiros hoje valem menos do que gente, mas tem uma classe lá embaixo, no último lugar. Vocês sabem quem é? As travestis. Elas estão abaixo do ser humano. Sabe o que acontece com as travestis? Quando elas são assassinadas, nenhum inquérito policial é feito, porque elas não são gente. O valor social que a gente tem em relação a elas é que elas não são seres humanos. Logo, deixa eu contar um trem para vocês. Os gatos do parque municipal foram assassinados por um veneno. Alguém pôs veneno e matou os gatos lá do parque municipal. Sabe que tinha um monte de gato lá? A polícia fez um inquérito e encontrou. Foram 2 criminosos que fizeram isso na época. As travestis não viram inquérito policial. Elas valem menos que os gatos do parque municipal na nossa sociedade hoje. Isso é uma coisa importante, que a gente acha que a gente vive num mundo que muitos de nós aqui cresceu na década de 90, que é a década pelo menos que eu cresci, e a gente escutava a Xuxa: todo mundo está feliz. Mas não é todo mundo que está feliz. Nós brasileiros somos um povo extremamente violento. A gente vive uma guerra entre classes, a gente vive uma guerra civil há muitos anos. A gente até hoje não pediu desculpa por ter escravizado outros seres humanos, gente. A gente até hoje tem uma guerra travada com os nativos desse país. Até hoje os nativos desse país são mortos a tiro e a veneno, ou de fome. Os povos nativos aqui, a guerra não acabou, eles ainda são retirados de suas terras, conquistados e mortos, até hoje.
Olha só, 525 anos e a gente ainda está em guerra com eles. E não é uma guerra declarada, porque a gente não dá muito conta. Se falar isso na televisão, a gente cria o dia do índio. Ainda usa esse termo, que hoje vocês descobriram um termo pejorativo para dizer que é o outro. É o outro que não é a gente, é o dia deles. É o dia do povo que não é a gente. Esse povo aí, ó, que a gente não sabe nem a língua deles, não sabe como eles são. Gente do Brasil, se eu contar só um parênteses para vocês, olha como é que é a nossa educação, não sei se vocês sabiam disso. Quando Portugal chegou aqui, ela descobriu que havia mais de 114 nações e reinados indígenas no Brasil. Sabe o que ela descobriu? Existiam estradas entre as nações e algumas delas tinham diplomatas umas das outras. Elas estabeleciam relações de troca e comércio e elas se conheciam, elas tinham mapas do território. Quando Portugal chegou aqui, os primeiros mapas de Portugal eram todos das nações indígenas, porque eles já tinham mapas de todo o território. Sabe qual foi o erro deles? Quando eles viram os portugueses, eles acharam, ó, mais um reinado e mais um povo que chegou aqui, ó, tem espaço. Vocês escolhem um cantinho que não tem ninguém e vivem lá que todo mundo está vivendo bem. Portugal falou, ótimo, é isso mesmo que nós vamos fazer. Quando as nações descobriram que Portugal não queria viver bem com elas, já era tarde demais. Mas é assim que geralmente alguns países da Europa fizeram. Aqui a Espanha, em outras áreas da América, fez o mesmo. A Espanha destruiu o Império Inca com um exército de menos de 100 homens, com 2 canhões. Não precisou. Ela criou uma situação que o Império Inca criou uma guerra civil, eles se mataram. Quando terminou de se matar, eles chegaram lá e tomaram tudo. Mas enfim, é o que a gente tem feito nesse mundo. A gente pode mudar. Quando a gente enxerga o outro valendo igual a mim, eu não quero fazer guerra para tomar o seu país. Vamos construir um mundo melhor, vamos construir uma vida melhor, mais justa. E se você não quer, beleza, dá licença, então o que eu quero? Então, que a gente possa construir mais um mundo como o monge trouxe aqui, tá bom? Nós somos livres para escolher o que nos acontece. Nós não somos livres para escolher o que nos acontece. O que nos acontece, acontece. A gente não pode escolher que emoção a gente vai sentir, mas a gente é livre sim para escolher o que nós vamos fazer com isso. Essa é que está a alma de ser a gente. Ser livre para escolher o que nós vamos fazer com as nossas emoções e com o que a vida faz com a gente. Decidir sobre suas atitudes, mas também darmos conta do que está decidido, de quem está decidindo. Extremo oposto de se deixar levar, né? O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós, o que a vida faz com a gente. Fazer o que dá necessidade é muito diferente de fazer o que está dando vontade. Necessidade é mais profundo, vai além dos costumes e caprichos. Muitas coisas atrapalham o querer sincero, coisas que nos colocam em posições diferentes do que somos realmente. A especialidade da ética é como viver bem a vida que transcorre entre humanos. A vida boa é a vida boa humana. Buscamos um outro, a outra. Somos seres culturais, não nascemos humanos, nos tornamos humanos. Com a cultura e a linguagem, vivemos em um mundo de simples significados. Aliás, o que nos difere dos computadores e robôs é que somos os únicos seres capazes de enxergar significado no universo. É muito bonito ser humano. Vamos lá. Quando insultamos o outro, muitas vezes, quando esse outro nos trata com desrespeito, de forma não humana, o fazemos reduzindo a um animal ou um objeto. Já viu tanto de insulto, que é chamando uma pessoa de cachorro, de burro, está vendo? Reduzindo ela da condição humana dela. O fazemos reduzindo os outros a um animal ou um objeto, como uma ameaça, a quebra do tratado de humanização. Se me veres como objeto, também não veria assim. A gente está vivendo assim até hoje. A gente vê os outros como objeto, mas também para tentar tomar o que é do outro, para reduzir o que é do outro. Portanto, nos tornamos humanos, ou seja, nos tornamos o que realmente queremos ser, é um processo recíproco, como a própria linguagem. Para que os outros possam fazer humano, tem que os fazer humanos.
Se para mim todas as pessoas são como coisas animais, eu também não seria muito diferente de uma coisa animal. Dar-se uma vida boa não é tão diferente de dar uma vida boa ao outro. Pensem nisso. Tem uma frase do Tolstói, acho que é o Tolstói, ele mesmo. Ele fala assim, que há homens e mulheres que quando passam por uma floresta, veem apenas lenha para sua fogueira. Essa visão de reduzir as coisas a objetos, a vantagens que eu vou extrair, isso faz muito mal na nossa vida. Isso é uma das maiores razões de infelicidade. E a gente faz isso o tempo todo. A gente xinga os outros, a gente rebaixa os outros, a gente fala que tal pessoa é inimigo, é amigo, é tal coisa, a gente fica lutando, a gente reduz os outros, a gente fala que tal pessoa não gosta do meu chefe, não gosta. Pode não gostar, você tem todo o direito, mas não respeitar a outra pessoa é outra história. Não entender que ela tem uma história, que ela tem um caminho. Entende? Não reduzir o outro a não humano. Ser capaz de prestar atenção a si mesmo é pré-requisito para ter a capacidade de prestar atenção aos outros. Sentir-se bem consigo mesmo é a condição necessária para relacionar-se com os outros. Caminho para o outro. A última história que eu vou contar para vocês é rápida. Eu gosto dessa história. É rápido, juro para vocês. Um homem indiano estava à beira da morte em seu rei. Como ele foi um homem comum, de feitos caridosos e egoístas, Deus lhe enviou um anjo para mostrar-lhe como era o inferno e o paraíso. Sendo assim, o homem poderia escolher qual deles ele se encaixaria melhor. Chegando ao inferno, o indiano se deparou com uma fila imensa de casas de barro, todas com o mesmo formato. Elas eram todas redondinhas e sentia um cheiro bom vindo deles, ao mesmo tempo que ouvia gritos e urros. O anjo convidou para entrar em uma das casas e o homem se deparou com um quadro aterrador. Havia no centro da casa arredondada um grande caldeirão de sopa muito nutritiva e cheirosa. Todos os homens e mulheres tinham uma colher com um cabo bem grande. Imagina só, você está numa casa redonda, uma casinha redonda. No meio da casinha tem um caldeirão com a sopa. Todo mundo tem a colher grandona, que eu pego a sopa aqui no meio, mas na hora que eu trago ela para cá, o que acontece? Ela bate na parede, porque a casa é redonda, o fundo é aqui. Se eu vou com um colherão lá, pego o negócio, na hora que eu vou trazer para minha boca, ela bate na parede, e aí eu não consigo trazer a colher para minha boca, né? E aí todos os homens e mulheres tinham uma colher com um cabo bem grande, impossibilitando-os de levar a sopa até suas bocas, sem bater na parede atrás deles. Então, eles lutavam ao som de gritos, gemidos e maldições, batendo com a colher uns nos outros, para tentar trazê-la às suas bocas. Eles estavam magros até a pele. Porque nisso eu bati aqui, aí eu tento um pouco olhar para lá, eu bato no olho da outra pessoa, eu empurro a outra, aí está todo mundo se batendo, se degladiando com as colheres, e ninguém, e aquela sopa linda e todo mundo magro até a pele. Essa era a visão do inferno. O homem pediu para ele ir embora, diante de todo desesperado quadro. O anjo então ofereceu mostrar-lhe o paraíso, e assim foi. Chegando no local, o indiano reparou num ambiente semelhante. As mesmas casas de barros arredondadas, o mesmo cheiro de sopa, mas agora havia cantos de louvor e gratidão. Resolveu então entrar em uma delas e então a surpresa. O interior das casas era exatamente igual. O mesmo caldeirão, a mesma sopa, as mesmas colheres. Mas havia diferenças. Os homens e mulheres estavam sorrindo, com corpos esbeltos e cheios de alegria. E então o indiano percebeu: as mulheres e homens do paraíso pegavam a sopa com sua colher e davam dela na boca de seus companheiros. Porque se a colher é grande, se ela está na minha frente, eu pego a sopa e dou na boca dela. E aí ela pode ou ela pegar a sopa e pôr na minha. Mas eu não posso pôr a minha colher na minha, porque ela bate atrás. Mas eu posso dar a quem está comigo dentro da casa. E essa era a única diferença entre o paraíso e o inferno.
E aí eu coloquei 3 coisas que nos ajudam a construir esse caminho para o outro, que é consideração positiva, empatia e congruência. O que é isso? Consideração positiva, receber e aceitar as pessoas e eu mesmo, gente, porque aqui é mais importante a gente ver a gente mesmo também, tá? Receber e aceitar as pessoas e eu mesmo como ela expressa, como ela é, e expressar uma consideração positiva por ela, simplesmente porque ela existe, não sendo necessário que ela faça, ou seja, isso ou aquilo, portanto, aceitá-la incondicionalmente. Deixa eu contar uma diferença para vocês. Existe uma diferença entre aceitar e concordar. Você não é obrigado a concordar com ninguém, mas há uma ideia de quando você abre o coração de entender que aquela pessoa, ela é ela, e abrir o coração para aceitar, ela é ela. Eu não preciso concordar com ela não, mas eu aceito, eu tenho respeito por ela. A outra é quando a gente aprende a ter empatia. Empatia aqui não é sentir o que os outros sentem. A gente não é capaz de sentir o que os outros sentem. Mas empatia aqui é estar com a outra pessoa em seu momento presente, partilhar suas emoções, abrir-se ao universo do outro. Quando a pessoa vem te contar uma coisa, não interrompe ela para falar que você passou um trem pior, não. Escuta e faz silêncio. Fala para ela: eu estou aqui, eu te vejo, eu te escuto, eu estou aqui com você, eu consegui imaginar o que você está passando. Divide comigo, fala para mim. Isso é empatia, é estar junto uns com os outros. Por último, a congruência. Essa palavrinha aqui, gente, ela é mágica. Sabe por quê? A gente quase nunca ouve falar sobre congruência, mas a gente todo dia ouve falar do contrário dela. Congruência é uma virtude. E aí ela tem um vício. Quem é que sabe qual é o contrário de congruência? Que a gente fala todo dia. Vou dar uma dica, começa com H. Hipocrisia. A gente escuta a palavra hipocrisia, que é um vício, todos os dias. Mas a gente não escuta a cura da hipocrisia. A cura da hipocrisia, agora você sabe, é congruência, né? Que é a virtude. E aí o que é congruência? Nossa coerência interna. Quanto mais soubermos escutar, compreender, conscientizar e aceitar o que se passa dentro de nós, quanto mais soubermos entender a complexidade que se passa dentro de nós, mais congruentes seremos conosco e com o nosso semelhante. E para trabalhar essa coisinha aqui difícil, usa outra coisinha aqui, ó, aceitação incondicional. Você não é obrigado a concordar com você mesmo também, não, mas respeita quem você é, a sua história, escuta melhor seus sentimentos, escuta melhor o que você está passando e ajuda você, como se você fosse o melhor irmão ou irmã que você já teve na vida. Ajuda você. Quando você começar a fazer isso, você começa a desenvolver essas 3 virtudes da congruência, da empatia, da consideração positiva, da aceitação incondicional, e a vida da gente vai sendo mais feliz, na medida que a gente vai dando conta de mudar isso. E aí, eu queria deixar essa gravura para a gente pensar sobre as sementes que a gente vai gerar na nossa vida, e eu queria pedir para vocês, nesse momento, para a gente tentar uma coisa. Você não é obrigado a nada, e você não tem que nada, mas eu queria convidar vocês, nesse momento, da gente respirar fundo, olhar para dentro, parar e sentir o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Respira fundo, sente a tua alma, e nesse momento, com você mesmo, pergunta se você pode fazer uma promessa para você aqui e agora. E a promessa é que, com a ajuda da sua passada, com a ajuda da sua alma, você pode hoje, a partir de agora, tentar o seu melhor para ser mais feliz, mais ético e mais respeitoso com você mesma, com você mesmo. E a promessa, se você quiser fazer, é a partir de agora tentar. A promessa não é de conseguir. A
promessa de tentar, a partir de hoje, com a ajuda da sua alma e da sua parte, fazer o melhor para a sua vida, para você ser mais feliz, com mais ética, fazendo um trabalho de aceitar melhor quem você é e te ajudar a curar as suas feridas e as suas dores. E na hora que você tiver terminado, você pode respirar fundo de novo e na hora certa abrir os seus olhos. Gente, desculpa do tempo, são 3 minutos, mas agradeço a noite de vocês, o tempo de vocês. Muito obrigado. Boa noite.